Meu nome é Verônica, eu tenho 33 anos e sou mãe do Rafael. Vou te contar como é ser mãe de uma criança especial. Eu sou mãe de 3 filhos, meu filho mais velho tem 16 anos, o Rafael que tem 5 anos e a Mirella que tem 4 anos. Eu fui mãe nova, aos 17 anos, não pensava em ser mãe novamente, de ter uma segunda gravidez nem tão cedo, né? E aos 20 anos eu engravidei novamente. Tive uma gravidez super tranquila, não tive muitos processos ruins, só que um mês antes eu tive uma queda, né? Eu caí sentada e ao parecer não tinha nada demais, fui para o hospital, não tinha nada demais e eu aguardando o nascimento dele, né? Eu descobri depois do parto que meu filho estava morto, né? Ele tinha nascido morto, o coração parou de bater. E aquilo ali foi o pior dia da minha vida, porque eu não pensava em ser mãe novamente depois daquilo que eu passei. E demorou um bom tempo para eu conseguir, né, essa autoaceitação, porque foi muito difícil perder um filho. E 7 anos depois eu resolvi engravidar novamente. Eu passei por outro processo ruim, né, difícil, que eu tive um aborto. E dali eu decidi que eu não queria mais ser mãe. E logo depois eu descobri a gravidez do Rafael. Né? Que foi uma gravidez que eu fiquei assustada, porém eu fiquei confiante que daria tudo certo. Eu tive uma gestação super tranquila, né? Não tive problemas, eu fiquei super feliz, né? Que descobri que ia ter outro menino. E a minha peleja mesmo começou quando eu fiz 7 meses, ao qual o médico pediu uma ultrassonografia, né? Para saber se o cordão umbilical estava passando devidos nutrientes para o bebê. E ali eu descobri que ele tinha algumas alterações do perímetro cefálico e o médico da Ultra me perguntou se eu tinha tido zika e eu respondi que não, porque ele falou que estava tendo algumas alterações, mas não poderia afirmar nada. E foi dali que começou, né? Porque o diagnóstico não poderia ser fechado até o nascimento. E eu só tive a confirmação após o nascimento do Rafael. No 2º dia de vida, ele fez o exame onde constatou a microcefalia e várias calcificações no cérebro. E dali foi onde que meu mundo caiu, né? Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia me adaptar com aquela situação, porque é muito difícil você descobrir que vai ter um filho deficiente, né? Era tudo muito novo e esse processo foi bem complicado, né, até a autoaceitação de ter uma criança especial. As mudanças começaram, né, por eu não saber cuidar de uma criança especial, então foi bem difícil para mim, então teve todo um processo, né, porque logo ele deveria começar a fazer terapias, acompanhamento com pediatra, com um neurologista, fonoaudióloga, e aquilo ali era tudo muito novo para mim. Então as adaptações, pelo menos em casa, foram muito tranquilas, porque ele era um bebê normal, aparentemente, né? E não tinha muito trabalho. E o processo, assim, foi bem tranquilo em casa, mas questão de médico, a gente ia para médico todos os dias, né? E para ele poder ter um acompanhamento ao qual ele pudesse ter, né, um desenvolvimento legal, que ele pudesse ter uma vida estável e viver bem. A família, a respeito disso, a gente passou, eu e o pai, passamos por um acompanhamento psicológico, onde eles sempre priorizaram a questão psicológica de nós pais, né? E como a família lidaria com isso? A família, sim, só soube que ele tinha uma deficiência, com 4 meses foi quando eu tive coragem de começar a contar para as pessoas que ele tinha uma deficiência, né? Porque ele já estava numa idade que ele teria que, já querer se arrastar, rolar, e ele não fazia isso, né? E eu fui contando aos poucos para todo mundo, foi muito difícil, né? Aceitar, não foi difícil a aceitação, mas foi difícil para todo mundo saber que ele veio com uma deficiência, mas em geral a família sempre deu muito amor, muito carinho, ele é o xodó, não só
dos meus pais, mas como dos meus sogros também. A família, assim, sempre nos ajudou, sempre colaborou muito em questão de amor, nunca fez diferença com ele, por ele ser uma criança especial, pelo contrário, sempre fez ele se sentir no meio da gente como se fosse uma criança normal. Algumas coisas eu vou dizer que ele me ajudou em muita coisa. Ele me evoluiu como pessoa, como mãe, como mulher. Não que os meus outros filhos não fizessem isso, mas ele teve um grande impacto, né? Em questão também de muitas coisas que eu via, né? Eu por si só não tinha uma criança especial, mas quando eu olhava tinha uma visão diferente, né? E hoje estando assim na pele como uma mãe que tem um filho deficiente é totalmente diferente, porque a gente, né, tenta o máximo possível relevar certas coisas, falas, gestos, né, olhares principalmente, porque as pessoas acham que é fácil, não é fácil ser uma mãe especial, porque a carga é muito grande, entendeu? Só quem é mãe especial sabe como é difícil o dia a dia. As dificuldades geralmente é a questão de porque ele usa cadeira, né? Então assim, não é todo lugar que você consegue andar, né? Não é todo lugar que é adaptado para uma criança especial. Então é um pouco complicado também as questões, né, de lidar. Muitas das vezes os lugares não tem como você andar com a cadeira de rodas. É difícil, assim, mas a gente vai, né, ultrapassando as barreiras, vai tentando, vai relevando, né, porque é difícil. O que me faz ser eu? É uma pergunta difícil, porque geralmente a gente se anula por causa dos filhos, né? A gente se esquece um pouco de ser mulher, né, de ser companheira. Então, assim, eu por um bom tempo eu esqueci quem era a Verônica, e eu era mais mãe, né, do Cauã, do Rafael e da Mirella, né, 100% do tempo. Então, tem horas assim que a gente se esquece mesmo, porque a prioridade vai ser sempre eles, sempre. E principalmente o Rafael, que é meu companheiro de todas as horas. Às vezes eu tô triste, mas ele tá do meu lado, sorrindo. E aquele sorriso dele encanta qualquer pessoa, né? Onde a gente estiver, onde a gente está, e isso para mim é o que muitas das vezes me dá força. Era o sorriso dele, sabe? A alegria dele que sempre me manteve de pé, porque muitas e muitas das vezes eu chorava porque eu não entendia o porquê ele veio para mim, né? Mas a gente sabe que, tipo, Deus sabe de todas as coisas, porque eu já passei por tanta coisa que hoje em dia, né, eu olho para ele e vejo que ele é a minha fortaleza em todos os sentidos, todos. Ele é a minha alegria diária, ele que consegue me fazer sorrir mesmo estando triste, aquele instinto, né, de mãe que todas as pessoas falam, que quando mexeu comigo, mexeu com os meus filhos, mexeu comigo, que a gente vira uma leoa, é verdade. E eu tento cada dia mais buscar, né, o melhor para ele, porque é ele que me dá, né, a alegria do dia a dia. Rafael é o maior aprendizado da minha vida, né? Ele é a nossa alegria, e ver o amor que eu tenho por ele, não só por ele, mas pelos meus outros filhos, que eu tento fazer o máximo possível para os três. Mas eu sempre falo para ele, no final da vida vai ser sempre eu e você, porque daqui a pouco meu filho vai casar, vai seguir a vida, a minha caçula também, e vai ficar eu e ele, né? Porque, graças a Deus, por onde ele passa, ele é muito amado, né? As pessoas se encantam com o sorriso que ele tem, né? Da alegria dele, né? E isso, para mim, é impagável. Dinheiro nenhum vai pagar isso.